E vamos de paranoia! Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu estou toda trabalhada na tremedeira para falar sobre Verity, da Colleen Hoover, uma publicação do selo Galera do grupo editorial Record. Eu até comentei aqui em outro vídeo, eu nunca tinha lido nada da Colleen Hoover, muitas pessoas me indicam bastante, é uma autora de romances e esse aqui é o primeiro thriller dela. E eu leio muitos thrillers. Olha só, veja você que combinação perfeita para começar. Inclusive esse aqui é um thriller psicológico que tem romance. E apenas aí um comentário, se chegar na Colleen Hoover, maravilha, que isso, querida, é um jogo que você fez comigo, amada, eu fiquei sem me alimentar de tão maluca lendo isso aqui. Bom, pra quem ficar interessado, eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição, e se você curte thriller, suspense e uma pessoa que aparentemente não tem o mínimo de autocontrole, chega mais que esse canal é pra você. Sei nem por onde começar, minha Nossa Senhora, eu só sei que eu perdi uma baita oportunidade de ter feito o primeiro diário de leitura aqui desse canal, que seria o próprio Diário do Surto, mas num vídeo de diário não daria pra controlar os spoilers. Esse vídeo aqui não tem spoiler, fiquem tranquilos, eu quero que vocês leiam isto. Tá, vamos lá, a narrativa é em primeira pessoa, a nossa narradora é a Lowen, uma mulher pela qual inicialmente eu me identifiquei muito, mesma faixa etária, um jeitinho autodepreciativo com relação ao trabalho, uma fuga de holofotes, né, uma busca por isolamento. Ela é uma escritora de suspense, já eu sou uma redatora de merda, mas enfim. Ela tem alguns livros publicados, mas não é aquela coisa de grande sucesso, inclusive ela tá passando por um momento bastante complicado. E ela também não tem um perfil de se expor muito, de fazer sessão de autógrafos, dar entrevistas, coisas que assim ajudam em divulgações. A Manhã da Lowen, que é a primeira página desse livro, ela começa de uma forma bizarra, catastrófica, uma coisa assim que estraga o seu dia. Passado isso, porque ela estava adiantada, ela tinha uma reunião nessa manhã com o Corey, que é o seu agente literário, e aí parece que ia rolar uma proposta com uma editora. Simplesmente a Lowen é convidada para dar continuidade a uma série de grande sucesso de uma autora chamada Verity Crawford. Verity, que é o próprio nome do livro aqui, é uma autora de best-seller, famosíssima, aclamada, auge. Porém, ela sofreu um acidente e está sem condições, ela está impossibilitada de continuar sua história. A reação da Lowen de negação imediata é 100% eu até separei um trecho aqui. Olha o que ela fala: deixar de ser uma escritora Zé Ninguém para ser a coautora de um fenômeno literário é um passo muito grande para mim. Já começo a sentir a ansiedade me consumindo só de pensar. Eu também. Conversa vai, conversa vem, eles falam sobre os acordos, sobre a possibilidade dela usar um pseudônimo, não precisar assinar com o próprio nome, não fazer as entrevistas e tudo mais. A Lowen então aceita escrever os 3 últimos livros que faltam para essa série, que são 9 ao total. Nessa reunião com a editora estava Jeremy Crawford, que é aqui marido da Verity, e ele comenta com a Lowen que a Verity tinha zilhões de rascunhos e várias ideias para os próximos livros, anotações, aquela coisa assim de escritor. Tem ideia até na parede, mas enfim, como a Lowen nunca tinha lido nenhum livro da Verity, seria uma boa ideia ali passar alguns dias, de repente, para entender melhor o processo criativo da autora, entrar na mente da escritora, e é justamente isso que ela faz, porque ela encontra um manuscrito da Verity, que é uma autobiografia que, meus amados... Mas vamos com calma, na viagem a caminho à casa da Verity, que são algumas horas, a Lowen resolveu colocar um audiobook da mulher, por que não, não é mesmo? E já ficou abismada com a escrita dela. Ficou o quê? Tensa, porque a Verity é uma autora de suspense, assim como a Lowen, e ela acha muito interessante como ela escreve tão bem pelo ponto de vista, pela perspectiva do vilão. Chegando naquela mansão que ela já tinha procurado pela internet, já tinha visto tudo. O Jeremy mostra a casa, ela conhece o filho do casal, que é o Creel, ela conhece a enfermeira e a Verity, que até então ela não sabia qual era o estado de saúde dela, qual que era a gravidade do caso. E aí ela vê que é realmente muito sério, que a Verity está acamada, que ela tá em estado vegetativo, sem movimento, sem fala, é uma situação bem deprê. A princípio ela tinha sido chamada para ser coautora, mas ela vê que ela realmente vai escrever toda aquela história porque a Verity não tem condição. Vale menção que a família Crawford, ela é bem castigada ali nas perdas
e tragédias, né, até começando aqui pelo acidente da Verity. Corta agora de volta para o manuscrito desta mulher, que inclusive quando esse manuscrito ele vai sendo intercalado com a narrativa da Lowen, é onde começa um thriller psicológico, assim, com bons níveis, boas cenas de terror, que olha, eu queria dar um beijo na Colin. Enfim, é aí que o livro ganha um outro olhar na narrativa, que é da Verity, também em primeira pessoa, se despindo literalmente, kkk, neste manuscrito, neste livro de memórias. Desde o primeiro dia que ela viu, conheceu e se apaixonou perdidamente pelo Jeremy, todo o início do relacionamento e sua obsessão extrema pelo cara, a narrativa da Verity é bastante crua e explícita, focada ali em intimidades, muito tesão envolvido, sexo sempre presente, diga-se de passagem, cenas muito bem escritas. E eu acho que é por isso que tem uma classificação etária aqui também de mais de 18 anos. A Lowen vai lendo este manuscrito, ela começa o quê? A olhar o Jeremy de uma forma diferente. Tipo que, a Verity, ela rasga a famigerada seda para o Jeremy, né, como um homão perfeito, e eu consegui imaginar um cara que meio que assume esse papel, até como ele age com todo mundo. Um homem que parece que exerce um poder mesmo sem querer, sabe, uma espécie de controle, enfim. Mas esse manuscrito, ele não é só sobre o Jeremy, como eu falei, era um manuscrito, né, um livro de memórias, e também de confissões, que não são nem um pouco legais. A Verity compartilha perspectivas ali terríveis com relação às filhas e as tragédias que ocorreram com elas. Quanto mais o tempo passa, mais a Lowen vai ficando envolvida com aqueles textos e tudo que está acontecendo, descobrindo segredos e mentiras ali entre a família, e ela começa a duvidar das coisas que ela mesma está vendo. Ela fica fechada no escritório, no mundo da Verity, e às vezes tem impressões de ver algumas coisas, de repente uns movimentos estranhos no quarto. A enfermeira também não passa muita confiança pra ela. Enfim, ela começa a externalizar esse medo, esse pânico pra gente. As coisas ficam sinistras. A Colleen Hoover, neste ponto, ela caprichou muito no thriller psicológico, sério. Eu adoro uma paranoia, como vocês sabem. Eu não sei por que eu não mudei o nome do canal ainda pra Redatora de Paranoia. Este livro aqui, ele reconfirmou 3 coisas sobre mim que eu já sabia. Eu sou paranoica, neurótica e catastrófica. Porque, meus amigos, tudo que eu imaginava, os finais que eu fiquei confabulando aqui com o meu próprio cérebro, é coisa assim de caso de ajuda profissional que eu preciso. No final das contas, 2 coisas que eu imaginei estavam alinhadas ali. Depois quem lê vem conversar comigo que a gente troca uma ideia com spoiler. Mas o final em si, ele foi mais ameno do que a Lady neurótica que imaginou. Mas assim, é bem interessante, é bem maravilhoso o que ela faz, o que ela transforma a narrativa. Ela pega a narrativa, ela transforma aquele final digno de desgraçar as ideias. E eu tô tentando usar umas palavras aqui porque dependendo da palavra pode ser spoiler e eu não quero estragar a experiência. Grande mérito da Colleen de colocar 2 escritoras na narrativa e fazer o que ela fez de construção e desconstrução de personagem. Tá de parabéns demais. Eu amei esse primeiro contato com ela, eu quero ler mais. Também quero falar aqui sobre uma mania insuportável que eu tenho e que nesse livro aqui ela simplesmente gritou, que é de me colocar no lugar das personagens. Eu quero saber o que eu ia fazer, o que eu ia sentir, como eu ia reagir. Por exemplo, se eu fosse a Lowen, eu nem ia pra essa casa, mas eu nem ia, falava, eu já nem ia aceitar o contrato, né? Mas enfim, se eu fosse pra essa casa, eu ia ficar um dia no máximo. Eu não ia dormir porque eu não gosto de dormir fora da minha cama. E tem muitas coisas, cada personagem tem grandes histórias por trás. A Lowen, por exemplo, é sonâmbula. A gente sabe que tem uma outra história também forte aí por trás disso. E ela se sente mais segura quando tem uma tranca na porta dela, pra ela não, sei lá, evitar de fazer qualquer bobagem. Aí acontece um caos, que essa eu não aguentei. O Jeremy, ele fala assim, você não quer que eu coloque uma tranca por fora da porta do seu quarto? Só de ouvir essa frase eu entro em pânico. Mas ela eu choquei. Eu falo, amada, nunca na minha vida, nunca. Mas assim, lembrando que eu sou o quê?
paranoica. Tem várias dessas cenas assim, e tem as cenas que incitam mais ali o terror, né? Aquela atmosfera do terror. Você fica com o pé atrás com geral, até com você mesmo, eu sei muito bem como é que é isso. Várias dúvidas e possibilidades, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer. Também por se passar no mesmo lugar, né? A história toda basicamente se passa na mesma casa. E aí o que aumenta a tensão, e eu tenho fascínio por ficar tensa, que assim, não dá pra explicar, mas enfim, bonde dos thrillers. Sério, se joguem nesta leitura. Uma ótima pedida, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu não estava em dias muito bons quando eu li este livro, eu estava meio enferma. E assim, foi tudo pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e que surtem lendo Verity. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Chegando aqui no final com outros 2 conteúdos relacionados a thriller e também pedir que se você gostou desse vídeo, deixa um like. Isso me ajuda muito aqui no YouTube a continuar propagando a palavra do bonde dos thrillers.